Convido a igreja a abrir suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6. Primeira aos Coríntios, no capítulo 6. Eu quero ler os dois últimos versículos, 19 e 20. Assim nos diz a palavra de Deus. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Observem esta afirmação de Paulo no verso 20. Fostes comprados por preço. Fostes comprados por preço. Eu quero meditar com os irmãos dentro deste assunto, a maior compra de todos os tempos. A maior compra de todos os tempos. Se nós estivéssemos numa roda, podendo conversar, compartilhar, eu perguntaria: qual foi a maior compra que você já fez? O objeto mais valioso que você já adquiriu? Eu creio que nós ouviríamos muitas respostas e as mais diferentes respostas. Eu fiquei pensando nisto. Compras no comércio, compras em vários lugares. Qual foi a roupa mais cara que você comprou, o sapato mais caro? E assim por diante. E eu fico pensando, quando Paulo fala, fostes comprados por preço. Eu quero que os irmãos pensem comigo nestes poucos minutos de reflexão. O primeiro ponto que eu quero abordar é este: comprador e comprados. Comprador e comprados. É fácil nós respondermos quem foi o comprador e quem são os comprados. Eu creio que qualquer um aqui responderia, principalmente quem foi o comprador. No nosso caso aqui, quando ele fala, fostes comprados. Meus irmãos, vejam comigo em Gênesis. Gênesis, no primeiro capítulo, eu quero ver 2 versículos, depois nós leremos no terceiro capítulo. Gênesis 1, diz assim o primeiro versículo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí diz o versículo 26, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Temos aqui, poderíamos ler todo o capítulo, mas nós temos aqui, em poucas palavras, sobre o início. Quem foi que fez tudo isto?
quem se tornou dono de tudo. Mas indo para o capítulo 3, o versículo 22 diz assim: então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Apenas este versículo. Deus fez e a criatura se perdeu. Deus criou, mas não se apossou. Ele é o dono, sempre foi o dono, mas, infelizmente, viu tudo indo por água abaixo. Observem bem, meus irmãos, eu não vou pedir para ler, para nós aproveitarmos bem o tempo. Deus falando através do profeta Jeremias, ele disse assim: o meu povo tem sido ovelhas perdidas. Eu quero que os irmãos entendam o que eu estou querendo transmitir. Eu estou falando sobre comprador e comprados. As pessoas, os seres humanos, são a obra-prima de Deus, dentre todas as criaturas. Agora nós estamos vendo que houve perda. Deus mesmo está dizendo, são como ovelhas perdidas, se perderam. Mais tarde o Senhor Jesus Cristo, enviando os apóstolos para pregar, ele disse: procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Procurai as ovelhas perdidas. Depois nós temos na parábola do filho pródigo, quando aquele filho volta, o pai disse assim: este meu filho estava perdido e foi achado. Estão vendo aí? A perda, o distanciamento e o comprador realizando este trabalho de atrair para si aquilo que ele fez, mas que ele perdeu. Deus é o comprador. No capítulo 7 aí da primeira carta aos Coríntios, nós lemos o finalzinho do 6. Olhe no capítulo 7, o versículo 23. Diz assim: por preço fostes comprados. Não vos torneis escravos de homens. Por preço fostes comprados. Eu quero que saiam daqui com estas verdades impressas aí em suas mentes. Eu estou falando sobre comprador e comprados. Já estamos vendo na Bíblia o que aconteceu com as pessoas que foram feitas para serem de Deus, mas se extraviaram. E Deus disse que são como ovelhas perdidas. Jesus disse para que eles fossem procurar as ovelhas perdidas de Israel. O pai do pródigo disse: este meu filho estava perdido e foi achado. Agora nós estamos vendo o apóstolo Paulo dizer: por preço fostes comprados. O comprador é Deus. E os comprados são alguns. O comprador é Deus. Os comprados não são todos que se perderam, que se extraviaram. Alguns destes muitos, ou desta totalidade, alguns foram comprados. Pensando hoje na ceia do Senhor,
quando Jesus falando sobre o pão e o sangue, ao falar sobre o sangue, ele disse: sangue derramado em favor de muitos. Não fala derramado em favor de todos. Estão vendo? Alguns foram comprados. Sangue derramado em favor de muitos. Quando Jesus estava orando, aquela oração conhecida como a oração sacerdotal, lá em João 17, ele disse assim: eu não rogo pelo mundo. Ele não estava rogando pela humanidade deste planeta. Ele disse: eu não rogo pelo mundo, mas por aquele que me deste, porque são teus. O Deus que havia perdido, agora este Deus está tomando as providências para readquirir. E Jesus disse que estava rogando por aqueles que Deus havia incluído em seu plano redentor para serem comprados. Eu sei quem é o comprador e posso dizer com toda humildade e gratidão a Deus que eu sou um dos que foram comprados. Aí cada um pensa em si. Eu sou um deles, dos que foram comprados. Mas a segunda coisa, meus irmãos, eu quero salientar aqui o preço da compra. Tudo tem seu preço. O preço da compra. Agora eu quero que leiam aquela passagem muito conhecida da primeira carta de Pedro. Lá no finalzinho da Bíblia, depois de Hebreus, depois de Tiago, primeira carta de Pedro, no capítulo 1. Todos já sabem o que nós vamos ler. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, eu vou ler 18 e 19. Diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Irmãos, o preço foi o sangue do Senhor Jesus Cristo. Foi o derramamento do sangue de Jesus, foi a vida de Jesus, o preço da redenção, o preço da compra. Nós lemos lá, não precisam abrir, mas em Atos dos Apóstolos, nós temos esta declaração: Igreja de Deus, a qual Ele comprou com o seu próprio sangue. Se eu pergunto ao meu irmão, se eu pergunto à minha irmã, quanto você custou? Precisamos responder: eu custei a vida de Jesus. O sangue derramado na cruz do Calvário foi o preço que Ele pagou pela minha redenção. E meus irmãos, quando nós lemos lá no livro dos Salmos, que diz assim: a redenção da alma deles é caríssima. Fortaleçam este argumento aí. A redenção da alma é caríssima. Ninguém tinha como pagar, somente o Deus eterno, na pessoa de Jesus Cristo. Agora eu faço uma pergunta muito atrevida. Será que não houve exagero no preço? Entenderam? Cada um olhando para si. Será que não houve exagero? O preço que Jesus Cristo pagou. Muitas vezes a gente compra um objeto. Ontem mesmo fui comprar mexerica. Eu me assustei quando passei no caixa.
menos de 2 quilos, eu paguei quase R$ 20. Meu Deus! Não chegou 2 quilos. Eu estava falando para a Cleide. Mas é gostosa, né, Cleide? Quase R$ 20. Se eu tivesse visto o preço antes, eu não teria comprado. É a qualidade da fruta e a época. Quantas vezes os meus irmãos e as minhas irmãs já compraram alguma coisa e outro chegou e falou assim: ah, mas você pagou caro demais. Né? Pagou caro demais. Ah, não, você foi explorado. Será que algum anjo chegou a dizer para Jesus: o Senhor foi explorado, eles não valiam isto? Os irmãos estão entendendo a linha de pensamento? Será que houve exagero? Exagero no pagamento? Meus irmãos, isto me deixou muito pensativo. Será que ele tomou prejuízo ao nos ver hoje? Será que ele disse: eu paguei muito alto, deveria ter pichinchado? Não pagou, não. Não pagou. Quando eu enxerguei que ele não pagou alto, ele pagou o que eu valia, ele pagou o que a minha irmã, o meu irmão, cada um de nós valia. E como é que o senhor explica isso, pastor? Eu explico com o que está registrado em Gênesis. Abram de novo lá, por favor. Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Eu nunca mais poderei me esquecer disso. Eu vou ler 2 versículos, 26 e 27. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Prezados irmãos, o salmista, ele olhando para a humanidade, ele disse: vós sois deuses, deuses, miniaturas de Deus. Jesus confirmou isto, está lá no Evangelho segundo João: vós sois deuses, porque Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Não é preciso a gente se esforçar muito para chegar a esta conclusão. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós temos um potencial divino. Este potencial do ser humano, o ouro do mundo inteiro, a prata do mundo inteiro, o petróleo do mundo inteiro, a riqueza do mundo inteiro, não pagaria uma alma, não resgataria uma pessoa. Por isso foi preciso Jesus se encarnar, tomar a forma humana, para, como segundo Adão, na linguagem de Paulo aos Romanos, segundo Adão, o Adão que caiu, o João Wesley que caiu, você, cada um aqui que caiu, fosse comprado, fosse resgatado com aquele valor, o valor do Deus eterno. Se fomos criados à imagem e semelhança dele,
Então, o nosso valor para Deus é o mesmo valor que Jesus Cristo tem. Já imaginaram uma coisa dessa? A gente foca a queda, a miséria humana, os trapos que nós somos, esta justiça imunda que está presente na nossa vida, fala que somos como o imundo. A gente sempre ouve, e houve um crime ali, um assassinato, tirou a vida do próximo por nada, e a gente ouve assim, a vida barateou-se, não é isso que a gente ouve? Por causa de centavos, por causa de um desaforo, o outro foi lá e tirou a vida dele. Meus prezados, eu posso não valer nada para o meu próximo, mas eu custo o que Jesus Cristo custou para o Pai eterno. Não foi exagero o que ele pagou. Ele não tomou prejuízo. Foi o preço justo. Na cruz do Calvário, entregando-se por nós. E qual o objetivo da compra? Esta maior compra de todos os tempos. Qual o objetivo? Eu posso dizer rapidamente para os irmãos. Foi visando a nossa felicidade. Houve aquela compra para que nós fôssemos redimidos, para que houvesse a redenção eterna, para que houvesse a gloriosa filiação ao Deus Criador, para que Ele se tornasse Pai, e acima de tudo, para a glorificação do seu nome. Voltem a atenção aí para o capítulo 6 de Coríntios. 1 Coríntios 6, 20. Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Eu fui comprado, meu irmão, a minha irmã, nós fomos comprados. E o propósito é este, da glória do Senhor, nos trazendo a felicidade, o bem-estar, fazendo de nós filhos de Deus. Meus prezados irmãos, eu quero que pensem nisto, sobre esta maior compra de todos os tempos. O comprador foi o Senhor Deus, o Criador. Os comprados foram os redimidos, escolhidos, desde antes da fundação do mundo. O preço foi o derramamento de sangue, foi o valor do Senhor Jesus Cristo. O objetivo da compra, nós já sabemos que é a nossa felicidade, o nosso bem-estar, nesta glorificação do nome do Senhor nosso Deus. E eu pergunto, você é um dos que foram comprados? A segunda pergunta, você tem reconhecido o alto preço que foi pago? E a terceira pergunta, você tem procurado atingir o objetivo da compra? Quantas vezes a pessoa compra um objeto, fala, eu comprei isso aqui, gastei tanto dinheiro, não está me valendo nada. Não acontece isso? Não tem sentido. A gente acaba deixando para os cantos, quando não vai para o lixo. Temos procurado atingir o objetivo da compra. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Amém.